O programa Intérprete de hoje tem a honra de receber o professor Leandro Carnal. Professor Leandro, é um enorme prazer tê-lo no estúdio do programa Intérprete. É um prazer e uma honra para eu estar aqui junto à TV Cultura e ao Maestro Maluf e falando com os nossos ouvintes nessa data. Professor, a primeira pergunta que eu ia fazer é qual é a sua relação com música, mas depois eu fiquei sabendo, antes da gravação, que você estudou música, né? Tem uma relação muito grande, profunda e de conhecimento profundo em relação à música. Conta um pouco pra gente dessa história. Bom, é uma tradição das famílias do Sul, as de origem europeia, especialmente alemãs, que as pessoas aprendam instrumento musical e a ler notas. Isso era considerado parte da formação. É importante dizer aos ouvintes que eu ter me formado em piano não me torna pianista, me torna só alguém formado em piano. Como alguém que faz letras não é um escritor, e alguém que faz educação física não é um atleta. Ou seja, eu sou uma pessoa que teve acesso a informações técnicas de música, estudou bastante música, tocou escala, Pichna, Non, Czerny, grados ad Parnasso, todas as coisas, mas isso não me torna um pianista. Apenas alguém que ama música, tem algum conhecimento para poder apreciar músicos profissionais que constituem uma categoria completamente diferente. Nem todo mundo que cozinha é chefe de cozinha também. Bem, nós temos como primeira escolha musical do professor Leandro Carnal, do Pergolese, Stabat Mater, o início do Stabat Mater, e depois de Léo Delibes, o Dueto das Flores da ópera Lakmé. Eu queria que você fizesse um breve comentário sobre cada um desses títulos. Bem, Pergolese não é talvez a obra mais alegre para se tocar, mas é um texto tão pungente. Stabat Mater Dolorosa, estava a mãe dolorosa junto à cruz, porque narra uma das cenas que toca mais no nosso imaginário afetivo. Uma mãe com o cadáver do filho, ou seja, uma mãe junto ao corpo do filho descido da cruz. Aquilo que Michelangelo esculpiu na Pietà, aquilo que aparece de várias formas em várias criações literárias e artísticas. E a música de Pergolese, tão precocemente falecido, mas que deu à tradição musical ocidental essa peça magna, essa peça extraordinária de uma inspiração única que mistura dor, compaixão e uma reflexão sobre o sentido da existência. E o Dueto das Flores da ópera Lakmé. Não acho que Delibes seja o grande gênio da ópera, nem o homem mais importante da formação musical ocidental, mas nesse dueto entre duas mulheres em que elas se fazem contraponto, sobreposição, reencontro na tônica, isso é muito bonito, porque elas estão em uma afetividade muito grande, uma ópera que se passa na Índia colonizada britânica desse momento e que constitui uma música muito bonita, muito alegre e um momento de rara inspiração de Delibes. E foi um momento também de sucesso especialmente grande, de consagração da nossa Anísia de Castro Tanque, no Teatro Municipal de São Paulo. E é um diálogo que, além de bonito e musical, mostra uma coisa que Mozart falava muito quando fazia, especialmente na flauta mágica, a Rainha da Noite fazia seus diálogos. Você pode, na ópera, fazer uma briga sobreposta de vozes harmônica, porque só a ópera talvez possa fazer isso. E não sai fora do tom, né? E não sai fora do tom. De Giovanni Battista Pergolese, o dueto grave Stabat Mater Dolorosa, do seu Stabat Mater. E na sequência, o Dueto das Flores da ópera Lakmé, de Léo Delibes. Estamos recebendo o professor Leandro Carnal no programa Intérprete de hoje. Leandro, eu como músico, eu fico pensando que a música é uma arte muito abstrata. Para mim, é uma linguagem muito fácil de ser decifrada, porque eu vivo com ela desde os 4 anos de idade, você entende? E consigo ver o significado dela, eu consigo ligar os vários significados dela. Mas como a gente explica que, sendo uma arte abstrata, a música chega às pessoas de forma tão marcante? Hoje talvez seja uma das artes mais marcantes, né, com relação às pessoas, mesmo aquelas pessoas que não sabem nada a respeito de música, né? Bem, uma questão muito importante, porque, na verdade, a sua formação musical começou antes dos 4 anos. Ao ouvir o coração da sua mãe dentro do útero, já aprendeu que é um compasso 2x4. Já aprendeu o coração, a marcha, talvez o rock, tudo aquilo que dialoga com compassos 2x4. Dessa forma, nós ouvimos ritmos e nós ouvimos melodias muito cedo, da voz materna, da rua, ouvimos ruídos e ouvimos silêncios, tudo aquilo que compõe uma música.
Não é necessário entender de música para gostar dela. Eu não sei cozinhar, mas posso dizer que essa sopa está ótima. Quem precisa entender da culinária é quem faz ou é o crítico de culinária. Então a música é sempre um signo aberto, que ao mexer com matemática, ao mexer com sensibilidade, ao mexer com a técnica e a habilidade, talvez seja dos signos abertos o mais universal de todos, junto com a arte pictórica. Ou seja, a música representada numa forma abstrata, mas que cada um se apropria, redefine e reinventa internamente, que aquilo seja, por exemplo, alegre, melancólico ou de forma sinestésica. Ou seja, evocando um sentimento, uma memória, um cheiro, um gosto e uma lembrança, se torne parte da sua identidade pessoal. Então tem uma participação criativa do ouvinte. Muito. Não existe a música apenas. Existe o emissor da música, o instrumentista, o cantor, etc. Existe o autor e existe a recepção dessa música. E os três constituem um nós que antes não existia. Por isso que nunca existem duas pessoas que ouviram a mesma música. Cada uma ouviu de uma forma. Frequento muito a Sala São Paulo, começa o concerto e de repente uns se afundam em meditação profunda, reflexivos, voltados ao seu universo. Outros abrem os olhos e põem o pescoço mais para cima para ouvirem melhor. Outros, infelizmente, comentam com o vizinho que gostaram muito de uma parte ou não. E cada um recebe de uma forma. Isso é extraordinário. Música é uma coisa que torna a vida possível, porque o mundo tem excesso de coisas cacofônicas e a música tenta dar uma ordem a essa cacofonia. Exatamente. A sua próxima escolha musical traz a Legião Urbana, Monte Castelo. Vamos falar disso? Quando eu era jovem e tinha cabelo, maestro, essa música me marcou muito, porque era o rock de Brasília, era um período na década de 80 em que isso marcava muito. E junta dois textos de autores extraordinários. Paulo na sua Epístola aos Coríntios e o soneto de Camões sobre o amor. E o Renato Russo também sempre teve uma ligação muito forte com essa música, um dos melhores tenores da nossa música popular. Então eu gosto muito da letra e acho essa coisa progressiva, melódica dessa época muito bonito e muito criativo. Gosto muito do rock brasileiro da década de 80. E na sequência vamos ter um dos noturnos de Chopin, ou seja, do Opus 15, número 3, com Arthur Rubinstein. E aí? Eu tenho... Bom, Rubinstein é um dos grandes gênios do teclado, esse romântico, esse homem de rubatos, de saltos, esse homem que melhor entendia o rubato, né? Porque sabia roubar aqui para devolver ali, né? Exatamente. E eu gosto muito da técnica, gosto muito da sensibilidade, da longuíssima carreira, acho que ele tocou mais de 70 anos, e da longuíssima carreira do Rubinstein. E existe dentro de mim um debate entre dois seres amigos de alguma forma. Um é a teatralidade de Liszt, com sua mão enorme, com seus fortíssimos arrebentando o teclado, e outra sensibilidade de pianíssimos, ultra pianíssimos de Chopin, que era muito mais um homem de câmara, discreto. E dentro de mim existe um Liszt e um Chopin sempre em debate, um húngaro e um polonês, ambos franceses, de fato, sempre em um debate. E encerrando esse bloco de escolhas musicais, vamos para as variações Goldberg de Johann Sebastian Bach com Glenn Gould. Bom, esse é o canadense considerado uma referência na execução de Bach. Ele tem o costume, às vezes, de acompanhar, inclusive, gravações com murmúrios, com sons e outras questões, porque mexe muito com ele. E Bach é o autor que mais marcou a minha existência toda. Eu tive uma professora a vida inteira de piano que gostava muitíssimo de Bach e me ensinou a amar desde Ana Madalena, 23 peças fáceis, 2 vozes, 3 vozes, finalmente suítes francesas e inglesas e o cravo. Tocar o cravo, no meu caso, cada vez com menos técnica e menos habilidade. E como tal, já estou acrescentando pedal para disfarçar a falta de tocar o cravo é uma coisa que restaura toda a ordem no meu mundo. Há uma brincadeira que se diz, naturalmente não é para ser desrespeitosa, que Deus deve muito a Bach. Mas essa coisa de cantar junto é coisa de maestro também, viu? Toscanini cantava junto, Furtwängler cantava junto. A gente ouve nas gravações de vez em quando. Acho que quando você tem uma grande orquestra, como Toscanini tinha, uma orquestra aumentada em relação às orquestras românticas, cantar junto durante Wagner não faz diferença nenhuma. Mas cantar junto com Bach faz muita diferença e dá uma assinatura pessoal. Como Bach é maior do que todos nós, inclusive maior do que ele, pianista, eu preferia ouvir só Bach, mas é uma idiosincrasia dele.
Estamos recebendo no programa Intérprete de hoje o professor Leandro Carnal, um convidado especialíssimo. Professor Leandro, nós estamos vivendo num Brasil do nós contra eles, né? Um Brasil muito desunido. Até que ponto a música pode ajudar a unir um pouco esse país, essa nação, esse povo? Bem, a música é algo que tende a unificar, mesmo que ela marque identidade através de hinos nacionais que são tocados por exércitos rivais, a música tende a unir. A música é mais ampla, ela é um sentimento maior. Todos nós brasileiros, como ouvimos alguma canção de roda que pode ter sido relida por Mignone ou por Villa-Lobos, identificamos no Caicai Balão, identificamos nessa rua tem um bosque, identificamos uma melodia que marca uma cultura. Língua, cultura, símbolos são pontos de união. Seria muito importante, especialmente nessa época do ano, lembrar que eu tenho divergências com as pessoas, mas que elas não são meus inimigos, que o outro lado também é formado de brasileiros, mesmo que eu considere de forma autoritária e narcísica que só eu seja o brasileiro sincero e autêntico, que eu tenho que levar em conta que somos mais de 200 milhões de brasileiros com perspectivas diferentes e que só o fascismo diz que a gente deva ser todo mundo igual e que, na verdade, na democracia a gente reconhece a diferença e a diferença é fundamental em um Estado democrático de direito. Então a música pode isso? A música pode. Quando eu sento, por exemplo, para ouvir um concerto, como eu faço com frequência, vejo ali 1.500 pessoas com ideias diferentes, religiões diferentes, códigos de roupas diferentes e, de repente, todos imersos na abertura 1812 de Tchaikovsky, teatral, com seus canhões, a Marseillaise e o hino da Rússia, todos imersos no mesmo fenômeno. Posso ouvir uma linda música brasileira, como vi a gravação completa das sinfonias de Villa-Lobos recentemente, e você vai descobrir que ao lado das cirandas e outras grandes obras, você está ali como brasileiro, ouvindo um compositor típico do modernismo brasileiro, e isso nos une. Isso é muito bom. A música deve unir as pessoas. Nós temos no próximo bloco de escolhas musicais Elis Regina, uma gravação linda, preciosa, do Bêbado e o Equilibrista. E aqui vamos falar sobre isso. Eu gosto muito desse texto, fala de, além da voz da Elis Regina, que alguém me disse, não sei se é um dado objetivo, que ela não lia notas, que ela não lia partitura. Isso eu não sei. Alguém me disse eu sei que ela é muito afinada, muito rítmica. Exatamente. E não tendo essa leitura técnica, ela tinha esse ouvido quase absoluto de fazer essa interpretação. Nós vivemos uma era onde há muitas pessoas imitando músicas e cantando bem, de forma correta. Elis pertence a uma geração de intérpretes, de pessoas que não apenas reproduziam uma linha musical, mas colocavam um sentimento único, muito especial, muito fisiológico dela. E eu tive o privilégio de ouvi-la ao vivo ainda na minha juventude. E é um grande privilégio. O problema é que isso esteriliza o nosso futuro. A gente não gosta de mais ninguém e não consegue gostar depois. Depois de Elis vem Cartola, As Rosas Não Falam. E como falam? Eu gosto muito de Cartola, gosto muito dessa musicalidade do Cartola, de músicas, gosto especialmente das músicas em tom menor de Cartola, porque elas são de uma melancolia viva e falam de uma poesia um pouco naif, um pouco ingênua dessa época, né? Uma época, inclusive, em que o morro era celebrado como um espaço ingênuo, como o barracão de zinco, sem telhado, sem pintura. E essa musicalidade brasileira eu acho muito bonita, especialmente Cartola. E encerramos esse bloco com Galopeira, Helena Meirelles, essa virtuosa da viola, né? Em determinado momento da minha vida musical, alguém me deu um CD da Meirelles. E eu, ao ouvi-lo, não sendo nem especialista, nem sequer tendo qualquer domínio técnico de violão ou de viola caipira, eu de repente ouvi acordes que eu tinha estudado, mas que eu nem conseguiria tocar porque faltavam dedos. E em um mundo onde as pessoas tocam com dó sol sete no violão e tocam coisas tão simples e com uma síncope tão marcada pela repetição, eu vi Helena Meirelles tocar acordes que surpreenderiam Bartók, surpreenderiam os dodecafônicos e os atonais, porque ela foge do tradicional. E não creio que ela tivesse consciência
de que aquele acorde dó com sétima diminuta projetada não sei onde, ela conseguisse... Instintivo. E esse instinto com essa música do centro-oeste brasileiro, com essa mulher de aparência forte, me marcou muito. Eu passei a ouvi-la muito, pensando que tem gênios que são formados para isso, como Bach, e tem mulheres geniais como ela, que nasceram com um dom que elas aplicam mais do que entendem o que fazem. Vamos ouvir então. Estamos com o nosso convidado especialíssimo no estúdio hoje, o professor Leandro Carnal. E, professor Leandro, a última pergunta de um maestro que é especialista em ópera, adora ópera, e que persegue esse gênero através da história da humanidade. E fico pensando, o que a ópera tem para contribuir na sociedade de hoje? Ela foi, enfim, motivo de revoluções estéticas, enfim. O verismo levou para o palco a vida das pessoas. De repente as pessoas começaram a se reconhecer no universo de tantos deuses, de repente começaram a aparecer as pessoas simples do dia a dia, uma boêmia, né? O que a ópera hoje teria para oferecer para a sociedade? A ópera é uma coisa extraordinária pela combinação óbvia de interpretação, de cenário, de música, de sentimento. A ópera é uma experiência que eu, aqui no Brasil e fora, quando vejo pessoas que aparentemente nunca assistiram outras peças ou são grandes especialistas em ópera, a emoção das pessoas com a morte de Madame Butterfly, ou então com as pessoas ficam impactadas com a área da Rainha da Noite, de Mozart, ou então as pessoas acompanham um coro belíssimo como La Vergine degli Angeli e ficam acompanhando de forma como fazem quase uma coisa política. Escutar um coro como Va Pensiero de Verdi em Nabucco, escutar uma releitura de Verdi, por exemplo, de Shakespeare, como Macbeth e outras, são umas coisas impressionantes. E não precisamos ficar no 19 ou no verismo já citado, mas podemos voltar lá para o início, a dança dos espíritos bem-aventurados, pegando Orfeu e Eurídice, pegando essas idas da ópera inicial, ou Florença, ou Veneza, ou Roma, como berços de uma polifonia extraordinária, ora no solo de uma primadona, ora em um dueto, ora em um coro impactante. Eu acho isso extraordinário. Esses dias escutei a ópera Nixon em Pequim, uma coisa completamente fora da minha tradição de Verdi ou de Il Tabarro e Pagliacci, e comecei a escutar isso e pensei, nossa, a ópera continua fazendo reflexões. Essa é a minha pergunta. Ela continua, ela não morreu, mas não porque ela continua sendo feita, mas porque seja na releitura dos clássicos, seja na reinterpretação, pega-se o holandês de voador e dá a ele uma forma de roupa como se ele fosse um nazista da década de 30, como eu já vi. E nisso os encenadores modernos contribuíram muito. Contribuíram bastante, eu gosto muito desses cenógrafos que eu já vi, eu acho isso muito rico. A ópera é tão boa e tão rica que mesmo quando ela é ruim, ela é boa, porque ela ensina o que não fazer. E falando em ópera, uma das suas escolhas musicais é Lascia che io pianga, essa belíssima área. Eu toco de vez em quando Handel e gosto muito, escutei a trilha sonora do filme Anticristo, do Lars von Trier, no qual a soprano faz esse solo, em que quando você não tem mais nada, quando lhe levaram tudo, pelo menos deixa que você chore. Eu acho que isso é o que nos resta, ter a nossa própria tristeza. Em uma época em que alguém cantava e não publicava no Face que estava triste. Pois é. E para encerrar as suas escolhas musicais do programa de hoje, estamos com Beethoven e a Nona Sinfonia em Ré menor, o finale. Bem, não preciso acrescentar nada a Beethoven. Para mim, a professora conservadora, a morte dele em 27 era o fim da música clássica. Outra mais avançada dizia, não, 28, quando morre Schubert. Até ali a Cada música... um vai colocando a data. Exatamente, ali, né? Alguns com Chopin, ou talvez avançando até Debussy no início do século XX. Mas estamos em uma época que muita gente está triste e irritada. Beethoven era um homem marcado desde o alcoolismo do pai até os acontecimentos políticos tão revolucionários da sua época. E ele decidiu fazer um ode à alegria, pegar o Schiller e transformar, e dizer uma coisa que eu gosto muito quando o cantor fala, Freude, né? Nicht düsete, não cante dessa forma, não toque dessa forma, diga algo alegre. E as mudanças que ele faz no texto Schiller são extraordinárias, e a dissolução da palavra ao final. O grau que ele atingiu ao estrear
essa nona sinfonia em Viena, é um grau que realmente se tornou canônico. Pouca gente ousou ir além da nona depois dele, porque parecia um número... Tentaram, viu? Tentaram. Tentaram. Mas eu acho que é tão impactante que funciona para mim sempre. Se eu estou triste, se eu estou melancólico e quero sair da minha tristeza, o movimento final da nona sinfonia é infalível. Vamos ouvir. Professor Leandro Carnal, eu agradeço muito a sua presença no programa Intérprete de hoje. Foi uma faceta da sua personalidade que eu não conhecia muito, que é o do profundo conhecedor de música e a pessoa que se emociona com essa linguagem. Fiquei muito feliz. Quem me dera, mas é um profundo conhecedor. Profundo conhecedor. Eu sou um amante e eu tive uma experiência certa feita exatamente tocando o cravo. E disse a minha professora, que tinha na época quase 85 anos, que agora eu entendia o cravo. Ela disse, eu toco há mais de 60 e ainda não entendo. É uma vida, ars longa, vita brevis. Eu gostaria, acima de tudo, de viver mais a música. Entender, eu já não tenho esperança que essa vida seja suficiente para eu entender de música. Muito obrigado.